Eu queria dizer que sim, estou começando um podcast e na verdade não tem nada demais nisso. Enquanto eu gravo esse episódio, eu estou fazendo outras coisas, então espero que vocês não percebam barulho de teclas e cliques. Mas caso isso aconteça, bem, relevem. Ok, o que eu quero falar aqui primeiro é que por que eu disse que eu comecei algo novo e no final não é tão importante assim? Cara, é porque no começo da minha experiência com podcast, eu levava muito a sério. Eu levava muito a sério esse lance todo e eu achava que um projeto de podcast deveria ser a oitava maravilha do mundo, faz parte da sétima arte, a oitava arte, não sei. Mas enfim, a ideia é que eu queria que fosse algo grandioso, magnífico, etc, etc. É claro que eu estava enganado, claro que não é muito bem assim, e com o tempo eu fui percebendo por que o podcast é produzido por pessoas mais velhas, por que isso acontece. Porque na verdade, a experiência ela acarreta mudanças de pensamentos. E hoje eu vejo que eu tenho uma visão diferente da que eu tinha antes, da que eu tinha há 2, 3 anos atrás. E sim, eu comecei um podcast há 2, 3 anos atrás. Aquele podcast, eu comecei ele... o intuito dele era humorístico, de entretenimento, básico, papo de bar. Então eu pensei o seguinte, eu vou fazer algo grandioso, foda, pica, e vai ter background sonoro, vai ter vinheta, vai ter abertura, vai ter show, tipo um show sonoro, certo? A gente conhece hoje como Nerdcast, por exemplo. Mas cara, com o tempo eu fui percebendo que é muito mais valioso essa visão intimista, em que você só ouve minha voz e realmente sabe quem eu sou, do que você ouvir um personagem. Porque na época, querendo ou não, era um personagem dizendo. Quando eu fiz o podcast, quando eu estava produzindo, eu setei isso pros episódios, que eu falei, cara, eu vou fazer um personagem, eu vou vestir um personagem, e esse personagem vai entreter a galera. Então, já que era um podcast de entretenimento, comédia, etc., eu fiz isso por muito tempo até. Então por uns 5, 6 meses eu fiz podcast, produzi desse formato, eu chamei a galera, teve uns amigos que toparam junto comigo, então lá a gente jogava RPG, lá a gente fazia muitas coisas, conversava, papo de bar, padrão, e era realmente algo muito bom. Só que com o tempo eu fui percebendo que aquilo não era realmente quem eu queria ser. Porque você passa por mudanças e, aliás, elas são boas. Se você não passa por mudanças na sua vida, quer dizer que ela é meio tediosa, talvez. Para mim, seria. Enfim, nessa mudança, que foi crucial, quando eu voltei pro projeto, eu fiquei assim, cara, mas eu não sou mais esse personagem aqui, eu não sou mais essa pessoa. Então, nesse momento, eu tive 2 escolhas. Aliás, eu tive uma escolha com 2 opções. Ou eu seria o personagem e foda-se toda a minha ideologia, o que eu penso, minha característica pessoal. Ou eu seria algo próprio, né? Eu faria algo próprio. Algo digno de mim mesmo, não digno de um personagem. Então, ok, eu entendi a proposta e resolvi abandonar, é foda. Resolvi fechar o projeto. Eu conversei com todos os outros amigos que faziam parte. Falei, cara, o lance é o seguinte, esse, aquilo, outro. Por conta disso eu não consigo mais, não faz parte da minha persona. Eu era o host, eu era o apresentador, eu que fazia parte do Paranauê, eu que fundei o bagulho todo. E cabiam os caras entender, né? Putz, beleza, é uma barra pesada, é foda, mas fazer o quê? Ok, fechei.
Só que nesse ponto eu já estava vinculado a outros projetos, né? Eu fazia parte de outros podcasts, tanto como apresentador não, como host não, como participante, como podcaster participante, quanto editor também. Então assim eu fui fazendo, fui participando de projetos de amigos, participando de projetos de outras pessoas, como editor, como podcaster, etc, etc. Isso fui aprendendo e tal. Nesse interim, é interim que fala meio tempo? Não sei. Nesse meio tempo, eu me profissionalizei nessa área, na edição de podcast e na edição como um todo, na produção de vídeo também, etc. E hoje, 2-3 anos depois daquele início, daquele primeiro podcast, eu estou reabrindo um novo. Sim, esse é um novo podcast, um outro podcast, que diz respeito mais a mim, e não apenas ao podcast. É muito mais pessoal do que um show mesmo. Eu não tô aqui para ser um showman, eu não tô aqui para entreter. Por hora, eu acredito que faça esse papel, porque, né, uma vez que eu transmito minhas ideias, eu espero que vocês recebam de forma de entretenimento. Claro, entretenimento não é só diversão, entretenimento é interação, entretenimento é você se ver naquela situação. E eu prometo não falar mais nada rimando. Ok, eu parei pra pensar um pouco alguma coisa que rimasse com rimando. Mas ok. O fato é que eu tô abrindo esse podcast pra falar, cara, pra ser. Ora ele vai ser divertido, ora ele vai ser deprimido, ora ele vai ser interessante, ora entediante. Eu posso colocar uma vinheta em um projeto sonoro em outro, fazer algo mirabolante, fantástico, um audiodrama, uma radionovela, um jogo de RPG, uma mesa. Eu posso. No entanto, eu me vejo livre o suficiente, porque uma vez que um produto é produzido, um conteúdo é produzido, eu acho muito válido a liberdade do seu produtor, do seu criador, de quem concebe esse conteúdo. Então, já que esse é um projeto pessoal, eu quero colocar a minha persona aqui. E como a minha persona é variante de acordo com algumas situações, é claro que esse podcast será igualmente variante. Então é isso que eu quero dizer. Tem hora que eu vou parecer um showman aqui, que eu vou dizer e falar e meter o pau. Tem hora que eu vou ficar, puta, a vida é uma merda e tá tudo uma bosta, porque a gente muda e a gente é assim. Cabe a você, ouvinte, entender qual o papel desse episódio e compreender se ele cabe para você ou não. Porque o intuito é isso, no final das contas. Tem dia que eu vou ficar mal e tem dia que você, ouvinte, vai ficar bem. Você vai estar bem. Então, para você naquele estado... Meu Deus. Para você naquele estado, eu continuo com o pigarro. Pera aí que eu já volto. Ai, caralho. Ok. Voltando, eu não lembro o que eu tava falando. Ah tá, como que o podcast vai ser variante, né? E como eu não tenho tamanha liberdade. Quer dizer, eu tenho liberdade, essa que é a questão, por conta dessa liberdade. O que eu tava dizendo aqui era que eu posso produzir um áudio, um podcast em algum dia em que eu esteja mega deprimido, digamos assim, pra baixo e tal. Você não tem obrigação de ouvir. Você não é, eu entendo isso, eu não sinto ofendido caso você não ouça. O que cabe a você como ouvinte é entender, como eu já disse, entender o que está acontecendo e falar, beleza, isso não cabe para mim no momento. Então você vai passar para o próximo episódio ou para outro episódio, você vai procurar um episódio antigo, não sei, mas algo que combine com você, sabe? Então, essa é a temática desse podcast. Eu espero que funcione tanto para mim
como uma espécie de terapia, talvez, quanto para você. Porque nós trocaremos ideias aqui, nós falaremos sobre coisas, a vida, o universo e tudo mais, né? E já que a gente está falando sobre isso, sobre produzir conteúdo sozinho, eu sou um podcaster que estou fazendo um podcast sozinho, alone, né? By myself. Eu acabei de vir de uma caminhada, na verdade, que eu tava pensando sobre isso e foi lá que eu produzi tudo isso. Aliás, é uma bosta porque eu gravei até. Eu cheguei. Porque no momento da inspiração você tá animado e você quer falar. Eu gravei, eu fiquei putz, tal, né? Só que assim, eu não gravei pra publicar, eu gravei porque eu queria falar, eu gostaria de me expressar de alguma forma. No entanto, faça a visão na sua mente. Eu tava andando do lado de uma avenida e imagine o quanto o áudio ficou uma bosta. Só que eu não conseguia escrever, eu não conseguia. A única forma que eu mais fácil, mais prática seria falando. Enfim. E foi lá que eu percebi que, cara, produção de conteúdo assim, falado, é uma bosta. Porque você tem, tipo assim, agora eu tô no meu estúdio aqui, agora tá tudo certo, pá, tá tudo quieto, normal. Só que, cara, se você não tem. Se você não está preparado, porque muitas vezes quando você tem criatividade, a criatividade demanda esse imediatismo, porque é o brainstorming, né? É aquela tempestade de ideias que naquele momento vai surgir, naquela situação vai aparecer aquele relâmpago e aquele relâmpago nunca mais vai surgir. Foi naqueles segundos, naquele momento em que surgiu aquela ideia. E aí você expôs ela, assim como eu estou falando, assim como eu estou formulando essas palavras, elas estão surgindo nesse momento. Então se você me perguntar o que eu disse há um minuto atrás, eu não vou saber porque aquele momento já passou. Ok? Eu acho que essa ideia de criatividade, né, que a gente expõe aqui e tal. Enfim, o que eu estava dizendo era sobre um podcaster que produz um podcast sozinho. Quando você faz um podcast sozinho, cara, de duas uma, ou você se acha o fodão o suficiente para pensar que, cara, eu sou zica, eu penso muita coisa e esses pensamentos, sejam aleatórios, sejam com certa lógica, são de entretenimento, porque eu vou gravar eles e publicar. Não é o que eu penso, tá? É muito fácil, assim como esse momento que eu acabei de dizer, cara, é muito possível que ele tenha sido tedioso para você. No entanto, para mim, é fantástico. Eu não tô visando, claro que eu viso sempre entretenimento, mas, cara, pensa o seguinte, quando eu... essa é a minha ideia de produtor de conteúdo. Quando eu produzo algo, quando eu faço algo para alguém, para uma pessoa, eu faço diante da minha visão. É inevitável que isso aconteça, pois as minhas experiências, o meu pensamento, a minha ideologia produzem quem eu sou hoje. E é inevitável que cada momento que eu fale, por exemplo, eu não vou falar um palavrão aqui agora, porque na minha experiência, na minha vivência, eu aprendi que é descabido você falar um palavrão à toa do nada, certo? Por mais que eu solte alguns outros, mas no contexto que eu estou, eu acredito que aquele palavrão caiba pro momento. Eu não vou falar que algo descabido, algo que não valha, não caiba, não peça. Então, essa minha experiência, um exemplo esdrúxulo, básico, trivial, tosco, chato, mas tudo que eu faço é de acordo com a minha experiência. Eu não tô querendo dar uma visão egoísta aqui, tipo, cara, foda-se você, eu tô gravando esse áudio, de qualquer forma eu vou publicar ele. Não, é muito pelo contrário. Se você parar pra pensar, nós somos egoístas, né? O egoísmo, ele é natural do ser humano. Isso é comum, por quê? Se você parar pra pensar, você vai perceber que, pensa num bebê. Cara, para um bebê não existe nada mais egoísta do que um bebê. Aliás, para a nossa visão, não existe nada mais egoísta do que um bebê. Por quê? Na visão do bebê, tudo é o bebê, o mundo é ele. As mãozinhas é ele, o microfone o telefone é de comer, o desinfetante é para beber.
ele não sabe distinguir o que é o mundo e o que é, sabe? Então para ele tudo gira em torno dele. Imagina que você, sem vivência alguma, ligou uma câmera e você enxerga através dessa câmera. Você vai construindo o mundo conforme que você enxerga, mas a princípio você não sabe quem você é. Você, por si só, você não se sabe se classificar. Então é muito simples um bebê entender que ele é o mundo, entende? Ele é aquela visão. E é muito engraçado porque dá para trazer a ideia de... Eu vou ir para muito longe agora, mas dá para trazer a ideia de terraplanistas. E não só terraplanistas, como também criacionistas. Eu quero trazer a ideia que a Terra está no centro. Aliás, existe o heliocentrismo e outra teoria que eu não sei como chama, mas enfim, é a Terra no centro. Isso é tão egoísta, só que ao mesmo tempo é tão natural do ser humano, ainda que ao passo que seja tão mesquinho e egoísta, eu já disse. Mas enfim, vocês entenderam a ideia, sabe? É básico, infantil. A palavra que eu procurava era infantil. Porque você achar que você é o centro do universo é muito infantil. A maturidade, ela traz isso, a experiência traz isso. Com o tempo você aprende que o mundo não gira ao seu redor. Por que adolescente acha que tudo é o fim do mundo? Porque aquele é o mundo dele e para ele as coisas realmente importam, sabe? Tudo ganha uma dimensão tão grande para um adolescente, um relacionamento, uma pessoa, um gesto, um carinho, uma situação, sabe? Traumas, tudo é exponencialmente maior para um adolescente. Por quê? Por conta disso. Eu não estou dizendo aqui que o adolescente é infantil, muito pelo contrário, uma criança é infantil, um adolescente é um pouco mais maduro. No entanto, naquela mesma ideia de eu ter produzido aquele podcast com meus 18, 19 anos, eu trago aqui que não foi uma boa ideia lá atrás. Talvez essa também não seja uma boa ideia, eu não sei. No entanto, a minha experiência, a minha vivência que me permite agora é pensar que talvez agora que talvez agora eu tenha experiência o suficiente para entender o papel que eu faço nesse podcast e o papel do próprio podcast, certo? E como eu vou me portar diante dele, como que eu vou me expressar aqui. Então, cara, se vocês ouvirem o podcast anterior, ele era horrível, era totalmente diferente do que vocês ouvem hoje. Era literalmente um projeto de comediante. Mas enfim, se atendo aqui ao papo, que eu nem sei mais qual é o início do podcast. Sim, eu tô gravando faz quanto tempo esse áudio? Deixa eu ver. Vai para 20 minutos, muito bom. É um bom tempo. Na verdade, para podcast é pouco, né? Eu sei que eu sou ouvinte também, então eu tô acostumado a ouvir 1 hora, 1h30, 2. Putz, se tiver 3 horas é melhor ainda, quanto mais melhor. No entanto, para primeiro episódio, eu acho que tá válido, eu acho que tá um bom papo. Espero que vocês curtam esse novo projeto. E bem, é isso. Até o próximo episódio. Eu vou ficando por aqui.